Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Se vocês estiverem aí ao vivo, se vocês estiverem aí presentes, escrevam para mim, para que eu saiba que está tudo bem com a transmissão e com a imagem, para a gente prosseguir aqui no programa de hoje, no qual eu vou falar um pouquinho sobre um jeito específico que o cérebro funciona, como é que a gente acaba ficando dentro de algumas percepções de medo, de temor, e isso vai gerando na gente um certo estado de espírito, que pode levar a gente até um estado de ansiedade, depressão, etc. Tá bom, pessoal? Então, eu tô vendo que tá todo mundo entrando aqui ao vivo já. Olinda Scalabrini foi a primeira que apareceu aqui. Tudo bem, Olinda? Esther Letícia também, a Alessandra com a gente, assim como a Adelaide, a Luciana, Luísa Lopes, nutricionista, Carol Micali, Júlia. Que bom, pessoal. Então, acho que tá tudo certo aqui com a transmissão, né? Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Isso é ótimo, a tecnologia a nosso favor aqui, Gisele Lamarca, Claudiane, Charlie Macente também, falando que precisa não estressar, já comentando aqui o título de hoje, que bom, ótimo. Eu sei, Olinda, esse horário aqui é um horário complicado para muita gente, né, porque é bem o horário da soneca das crianças, o horário que o pessoal já tá no trabalho, né, mas hoje você conseguiu, que bom, fico feliz, Arthur Chaves aqui também. Arthur parou lá as atividades profissionais. Você está almoçando, Arthur? Você está trabalhando aí? Fala com a gente. Ariana também. Que bom, pessoal. Vandina, como sempre, com a gente aqui. Ótimo. Ah, Karina, parabéns. Karina falou que o terceiro bebê dela nasceu ontem e está acompanhando a gente desde a maternidade. Então, pessoal, dá parabéns aí para Karina. Seja bem-vinda esse bebezinho aí no mundo. Muito bom, Karina. É bom contar com a tua audiência aí nesse momento. Fico feliz. Espero que tenha corrido tudo bem aí com o parto e que esteja tudo bem com o nenenzinho também. Ótimo. É menino ou menina, Karina? Beleza. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos nossos temas. Eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica. Talvez alguns já conheçam, talvez não. Mas é uma técnica que ela evita. Essa técnica ela ajuda a gente a não cair dentro de um estado específico cerebral que faz com que a gente entre dentro de um estado de ansiedade, que pode levar a gente até um estado de depressão também, que faz com que a gente fique olhando as coisas sempre pelo lado negativo. Então, vou falar um pouco sobre essa técnica daqui a pouco. Antes, eu queria deixar aqui para vocês o meu número, 21 99 388 9218, 21, Rio de Janeiro, 993889218, tá bom? Então, tá aí o número aí, pra vocês ligarem, né? Se vocês quiserem, entrar em contato comigo aqui por telefone. Joyce perguntando se ontem não teve o programa. Teve sim, Joyce. Você não achou? Que pena, mas depois tá aqui na timeline aqui da página, como educar seus filhos, mas depois ela entra no YouTube, e depois, se você quiser também, lá no nosso site www.amelhorfamiliadomundo.com.br, estão separados todos os programas, tá bom? Então lá fica mais fácil para a gente se organizar, para a gente se encontrar, tá bom? Tá bem organizadinho lá, até para recomendar para algum amigo, para algum parente que queira ver, porque tá tudo certinho lá, tá bom, Joyce? Então não deixe de dar um pulinho lá depois no nosso site, porque todos os programas já ficam linkados lá, bem organizadinhos, tá bom? Beleza, pessoal, se vocês quiserem, aí todo mundo dando parabéns para Karina, ótimo. Beleza, então se vocês quiserem já deixar perguntas aqui ou me ligar, não fiquem acanhados, podem mandar brasa aí, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, vamos falar sobre esse estado, que é um estado que vai acontecendo dentro da gente, que pode tirar a gente do prumo, pode acabar atrapalhando um pouquinho o nosso dia a dia. Só que para a gente poder falar desse estado, então a Úrsula falou que precisa muito desse tema, então, Úrsula, preste atenção no seguinte, olha só, vamos pensar na nossa cabeça, tem várias formas de pensar, né, no sistema de funcionamento cerebral, né, claro que para a gente poder falar disso com precisão, né, para a gente poder falar disso com todas as nuances importantes, precisaria de muito mais tempo. E também aqui não é uma aula de neurociências, né, não se trata disso, aqui é um programa que a gente está assistindo no meio do nosso dia, então eu vou precisar simplificar um pouquinho o funcionamento do cérebro, mas é óbvio que eu não estou inventando nada, é assim, exatamente assim que funciona, a gente só vai simplificar um pouquinho a coisa para que a gente possa entender melhor o porquê que a gente entra em certos estados de ansiedade, tá bom? Então vamos lá, Úrsula, vamos lá, pessoal. É o seguinte, vamos imaginar, porque é assim mesmo que funciona, que o nosso cérebro, ele tem ali duas coisinhas, né? Uma coisa chamada córtex de avaliação e uma outra coisa chamada córtex emocional, tá? Então o córtex de avaliação, ele é ativado algumas vezes, o córtex emocional, ele é ativado outras vezes,
dependendo do estado emocional, do estado, né, do nosso espírito, do estado do nosso ânimo, né, do que está acontecendo ao nosso redor. Então, dependendo do que esteja acontecendo ao nosso redor, dependendo de como a gente esteja por dentro, a gente vai ativar um lado do cérebro, né, do cérebro ou o outro lado do cérebro, tá bom? Quando a gente ativa o córtex de avaliação, a gente ganha uma certa capacidade, que é uma capacidade de julgar com mais clareza, né, com mais calma, com mais tranquilidade, a circunstância na qual a gente está inserido. Então, quando a gente ativa o córtex de avaliação, é naquele momento que a gente está mais ou menos calmo por dentro, ok? Que a gente não tem tantos elementos aparecendo na nossa cabeça assim ao mesmo tempo, que a gente não está tão excitado, né? Que a gente não está, por assim dizer, tão nervoso, tão ansioso, né? Tão com medo, etc, etc. Então, o córtex de avaliação, ele tem um papel importantíssimo na nossa vida. Por quê? Porque ele faz com que a gente olhe para uma situação e consiga julgar com uma certa clareza. Ele é um córtex de avaliação, né? Então ele consegue avaliar a situação. A gente avaliando a situação, a gente consegue extrair dela o que ela tem de oportunidade, o que ela tem de ameaça, tá? A gente consegue estar bem inserido dentro dessa realidade da nossa vida e consegue tomar a melhor decisão. Dito de outro modo, quando o córtex de avaliação ele toma a dianteira da situação, ele faz com que a gente, né, com que a gente tenha um leque de opções, que a gente consiga tomar, que a gente possa tomar várias decisões. Quando o córtex de avaliação ele está na nossa frente, ele põe como que um cardápio, né, com uma série de possibilidades na nossa frente. Quando o córtex de avaliação ele some da nossa cabeça, né, quando ele vai sumindo, né, a atividade dele vai sumindo, a gente vai tunelizando, vai formando um túnel na nossa cabeça e a gente vai quase como se a gente tivesse que tomar uma única decisão. Como se a gente estivesse num túnel, né? A gente vai tomando, vai tendo uma visão tunelizada, né, tuneificada, né, vai formando um túnel na nossa cabeça e a gente vai perdendo a capacidade de ver a grande dimensão das possibilidades. Quando o córtex de avaliação ele perde, né, quando ele perde a dianteira da tomada de decisão, a gente, em geral, vai tomar uma única decisão. Tá? Por quê? Porque a gente, como se a gente não tivesse mais a possibilidade de tomar outras decisões. Eu vou explicar para vocês melhor aqui. Então, veja, o córtex de avaliação ele é desativado quando uma coisa acontece com a gente. Quando a gente começa a ter, quando entra uma situação de medo, tá? Ou de reclamação. Ok? Então, quando entra na nossa cabeça um estado no qual a gente está com medo, ou um estado que a gente está reclamando muito, ok? O córtex de avaliação ele vai desligando e vai surgindo na gente, né? Vai aparecendo na dianteira das decisões o tal do córtex emocional. O córtex emocional, ele aparece, e é importante que ele exista, né? Ele não existe, ele não está aí como que uma pegadinha, né? Ele existe por um motivo específico, tá? Mas o fato é que quando a gente está com medo, ou quando a gente está reclamando demais, o córtex emocional, ele toma a dianteira das nossas decisões e o córtex de avaliação, ele diminui a sua atividade. O que acontece? Quando o córtex emocional aparece, o que acontece com a gente? A gente faz o seguinte, olha, veja bem, o córtex emocional, ele existe para que a gente possa tomar decisões rápidas, decisões imediatas, tá? Ele está instalado na nossa cabeça, esse córtex, para que a gente não precise pensar muito. Então, veja, tem um leão entrando aqui na minha sala. Se tivesse um leão entrando aqui na minha sala, veja, eu não preciso avaliar a situação, né? É claro que vai aparecer uma situação de um estado de temor evidente, porque tem um bicho, tem um felino, né, de 2 toneladas entrando aqui na minha sala, mostrando os dentes para mim. Eu não vou precisar avaliar. Não, veja bem, será que esse leão está domesticado? Será que o dono dele está ali atrás, né, o dono do zoológico? Eu não vou parar para pensar, eu vou abrir minha janela e vou pular aqui, né? Veja, eu tenho uma única opção possível, né? Que é de fugir, né? Eu não vou lutar contra um leão, eu não sou louco, eu vou fugir desse leão e vou tentar, né? Vou tentar passar pela minha janela e fugir dele, né? Veja, quando uma situação de ameaça verdadeira aparece na minha frente, eu não tenho que deliberar muito, não tenho que avaliar muito. Eu vou, né? Acontece aquele estado que eu falei anteriormente, túnel, né? Eu fecho-se um túnel e das várias possibilidades, quer dizer, eu não vou sacar um livro aqui, né, da minha prateleira de adestramento de animais selvagens, não vou fazer isso, eu vou simplesmente fugir, né? Por quê? Porque o córtex emocional tomou a dianteira do meu cérebro, ok? E ele faz-se um túnel ali, né? Vai fazendo um túnel, eu tenho uma única opção, que é fugir. Eu não tenho 2 opções, ok? Veja, se um leão aparecer na minha sala, essa de fato é a melhor opção que eu tenho, né? Eu quero que o córtex emocional tome a dianteira, que o córtex de avaliação diminua, ok? A atividade dele, que eu tome aquela decisão mais, né, imediata ali, beleza. Isso é para situações de fato, né, que de fato trazem um grande risco para a gente, não é verdade? Então veja,
O que acontece é o seguinte, numa vida urbana, mesmo na vida rupestre hoje, né, a gente, em geral, não está exposto a esse tipo de situação. A gente está exposto, né, na verdade, a situações que a gente consegue controlar, na maior parte das vezes. O que acontece é o seguinte, tem uma maldade aqui, que é a maldade que eu falei com vocês, né, em algumas transmissões anteriores, que é a coisa daquele desafio, lembra do desafio de não reclamar? Era um desafio importante, eu falei para vocês em alguma transmissão anterior, né? Depois eu falei também da coisa de criar o hábito de sorrir, o desafio de sorrir. Por quê? Porque quando a gente não reclama, quando a gente sorri, o que a gente faz? A gente inscreve o nosso cérebro, né? A gente dá para nossa cabeça uma certa informação, que é a informação é a seguinte, cara, você não está nessa ameaça terrível da savana africana, né? Que está você e um leão ali na tua frente. Você não está assim. Veja, quando a gente para de reclamar, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro ele não entra nesse circuito, né, no qual o córtex emocional toma a dianteira. Quando a gente para de reclamar, a gente deixa o córtex de avaliação tomar a dianteira das nossas decisões, ok? O que é muito útil para a nossa vida. Se a gente sempre está com o córtex emocional na dianteira das decisões, a gente, em geral, toma mais decisões. A gente vai tomar mais decisões, porque a gente só tem uma decisão que a gente pode tomar, que é ser uma decisão mais imediata. Ou seja, a gente não consegue ver as situações da nossa vida como oportunidades para a gente. A gente não vê as situações da nossa vida como oportunidades de crescimento, como oportunidades para que a gente, sei lá, fique feliz, como oportunidade de servir aos demais. A gente vê as situações da nossa vida sempre como não como uma oportunidade, mas como uma necessidade de fugir ou de lutar. Vocês já ouviram essa expressão, né? Luta ou fuga, né? Em geral, quando a gente se sente ameaçado, a gente vai fazer das duas uma. A gente ou vai lutar ou vai fugir. No caso do leão, é evidente que eu não vou lutar contra o leão, eu vou fugir. Agora, se a janela emperrasse, né, se eu não consigo, o que eu ia fazer? Eu preciso lutar contra o leão, não é verdade? É as duas opções que a gente vai tomar, em geral, quando o nosso córtex emocional toma a dianteira da nossa vida. Beleza? O que acontece? Se a gente entra num estado, né, de reclamação habitual, se a gente entrar no estado de reclamação habitual, uma coisa vai acontecer que eu já falei para vocês. O córtex de avaliação, ele desliga e passa a acontecer ali a atividade do córtex emocional, tá bom? E a gente deixa de ver as situações como oportunidade. Por exemplo, imagina que eu decidi, né, ir até o mercado da esquina ali e não fui de carro, quis ir a pé, né? Fui a pé um pouquinho longe, mas o carro estava preso por outro carro na frente aqui no estacionamento, eu não consegui ir, né? Ir até a mercearia, até o mercadinho fazer algumas compras e fui a pé, beleza? Mas chegando lá, eu só ia comprar poucas coisas, mas chegando lá tinha, né, os iogurtes, sei lá, que eu tomo, estavam em promoção, só que o iogurte é pesado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a reclamar, eu posso começar a olhar para essa situação, beleza? Como uma reclamação. Falar, porra, por que eu fui deixar o carro? Por que eu não vim de carro? Porque agora tá na promoção aqui o iogurte, eu vou ter que comprar esse iogurte porque tá na promoção, vou ter que voltar a pé lá pro consultório, vou ter que voltar a pé para casa com essa sacola pesada, e eu começo a entrar no estado de reclamação. Quando eu começo a entrar nesse estado de reclamação, o que eu faço? Né? Eu desligo o córtex de avaliação e começo a ligar o córtex emocional. Quando eu ligo o córtex emocional, eu me ponho naquele estado de luta ou fuga. Eu começo a ficar mais excitado, né? Mais excitado no sentido de mais brigão, né? Eu começo a ficar mais em alerta, ok? As situações, para mim, aparecem como situações de luta ou fuga. Então, se aparece alguém no caminho, ou se a minha esposa me liga no caminho, de repente, imagina, minha esposa me ligou no caminho, eu tô programado naquele instante, porque eu estou reclamando, né? Veja, eu reclamei, então desligo o córtex de avaliação. O córtex emocional, ele toma a dianteira. Quando o córtex emocional toma a dianteira, eu fico num estado de luta ou fuga. Então, se eu estou nesse estado e a minha esposa, por exemplo, liga para mim nesse momento, o que eu vou fazer? O que é mais normal que eu faça? É mais normal que eu dê uma resposta para ela de luta ou fuga, entende? Eu vou dar ou uma resposta dando um fora nela, ou vou dar uma resposta querendo brigar, beleza? Veja se não é assim, em geral, que a gente é assaltado no nosso dia a dia, né? A gente tá ali, veja, a gente até gosta da pessoa, né? A gente ama a nossa esposa, ama nosso marido, ama nossos filhos, né? Ama a pessoa que a gente trabalha, a gente gosta, né? Das pessoas que a gente tá convivendo, mas às vezes a gente não cai naquela situação de pô, não sei por que eu tô sempre dando uma patada nessa pessoa, não sei por que eu tô sempre aqui reclamando, eu não sei por que, pô, eu até queria estar junto dessa pessoa, mas quando a gente se encontra, sai faísca, né? Quando a gente se encontra, parece que a coisa não tá andando. Quando a gente se encontra, tem sempre uma briga ali. Quando a gente se encontra, tem um desentendimento. Não é isso, é justamente por isso que eu tô falando aqui com vocês. Esse estado de reclamação habitual, ou esse estado de tensão habitual, faz com que o córtex de avaliação desligue e o córtex emocional ligue. Quando o córtex emocional liga, a gente fica pronto para lutar ou fugir, assim como o leão entrando aqui na minha frente. Agora veja, né? A pessoa que eu trabalho, né, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, eles não são leões, habitualmente não são leões. Eles até são, mas habitualmente não são leões. Habitualmente não preciso nem lutar nem fugir deles. Né? Não preciso fazer nenhuma coisa nem outra.
E a gente acaba fazendo isso com muita frequência. Então, o que a gente precisa, né? Precisa estar atento para que a gente não esteja sempre nesse estado de estresse, né? Foi isso que eu botei aqui no título de hoje, esse estado de estresse, né? Que faz com que a gente acabe dando choque, faz com que a gente acabe, né, soltando uma farpa, faz com que a gente acabe não conseguindo conviver bem com as pessoas que a gente ama. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a desligar o tal do córtex emocional e colocar o córtex de avaliação, se possível, na dianteira de quase todas as ações da nossa vida. Tá? Como é que a gente faz isso? Então tem uma técnica, tem várias técnicas, né, que a gente pode fazer. Tem uma técnica que eu queria conversar com vocês hoje aqui, chamada técnica de aterramento. É uma técnica, né, da psicologia que os psicólogos aqui que estão acompanhando a gente conhecem, provavelmente aplicam, tá? Mas eu queria colocar para vocês aqui essa técnica agora, beleza? Então a Sabrina Rodrigues perguntando que tão sonhada técnica é essa. Calma, Sabrina, também não é que seja técnica milagrosa, ela ajuda, tá? Ela ajuda nesse sentido. Então veja, você primeiro, Sabrina, tem que ter a noção disso aqui que eu tô falando. Existem esses dois córtex, né? Existem esses dois cérebros, né, funcionando na gente. E muitas vezes a gente dá choque, a gente briga, a gente fica nervoso. Por quê? Porque a gente está nesse estado, ok, de luta ou fuga. Como é que a gente desliga esse estado de luta ou fuga? É isso que eu vou contar para vocês agora, que é simples, na verdade, né? É uma das várias técnicas que pode funcionar. Então existe uma técnica chamada técnica de aterramento. O que a técnica de aterramento ela pretende fazer com a gente? Ela pretende fazer com a gente uma coisa, ela pretende diminuir esse estado de excitação provocado, tá, por esse, né, enfim, provocado por esse hábito que a gente tem de reclamar ou de ficar tendo medo das coisas. Então vamos lá, deixa eu concretizar para vocês aqui. Vamos supor que você está aí na sua casa, né, então tem um monte de mãe aqui ouvindo esse programa, né, tá o Douglas aqui, que não é mãe, é pai, né, boa Douglas. Tem um monte de mãe aqui, tem um monte de avó que fica tomando conta, né? Que fica tomando conta dos filhos, toma conta da casa, né? Tem um monte de coisa, tem um monte de afazeres domésticos, afazeres educacionais, etc. E ela pode se encontrar ali num estado, em determinado momento, o que pode acontecer na sua cabeça? Pode acontecer uma coisa na sua cabeça, você pode começar a olhar tudo que você tem que fazer, ver se não é assim que acontece, né? A casa está meio desorganizada, tem pia para lavar, tem louça para lavar na pia. Né? O teu filho está ali até um pouco doente, você não fez o dever de casa que você tinha que fazer com o teu filho, você tinha que comprar um negócio para organizar as prateleiras, você não conseguiu comprar, aí o teu marido, né, te ligou e falou assim, de repente hoje a gente vai receber alguém em casa, você olhou para aquela situação toda, né? O que aconteceu com você? Certamente o teu córtex de avaliação não ligou, ele ligou o teu córtex emocional, você falou, cara, situação de desespero, né? Desespero, né? Tá tudo uma bagunça, tá tudo uma zona, né? Eu não vou dar conta, ligou o córtex emocional. Você pode ter certeza, teu córtex emocional ligou, você vai ficar reativa, você vai ficar mais nervosa, você vai ficar querendo dar bronca, você não vai lidar bem com as coisas que estão acontecendo, né? É fato, isso é fato que vai acontecer. Você vai começar a entrar num estado de desesperança também, porque você começa a olhar para aquilo tudo, assim, cara, eu não consigo, se eu lutar, eu perco, não tem como eu fugir, eu tenho que ficar dentro da minha casa. O que começa a acontecer? Quando a gente nota que o estado de luta ou fuga, ele não dá conta de resolver o problema no qual a gente se encontra, o que vai acontecer com a gente? A gente pode começar a entristecer, pode começar, entre aspas, a deprimir, beleza? E aqui tem uma coisa que eu falei para vocês, num dos primeiros programas, acho que foi o programa número 7 ou número 3, que foi o programa número 7, que eu falei para vocês, né, sobre cortisol, dopamina, etc. Falei para vocês uma coisa, né, que quando a gente começa a entrar nesse estado, entre aspas, desse tipo de depressão, né, a gente começa a olhar para uma situação de luta ou fuga, a gente vê que a gente não vai dar conta, e a gente começa a ficar triste. As pessoas que estão ao nosso redor também começam a ficar tristes. As pessoas ao nosso redor também começam a diminuir o seu tônus afetivo, também começam a diminuir o seu tônus cognitivo. Elas também entristecem, elas também ficam mais nervosas. Então, na maior parte das vezes, nossos filhos estão nervosos, estão estressados porque a gente está desse modo. E a gente comunica isso através lá de um princípio que eu falei lá no programa número 7. Se você quiser dar uma olhadinha lá no programa 7, volta lá que você vai encontrar a explicação através de neurotransmissores lá que eu falei para vocês no programa 7, tá bom? O que a gente faz então? Você começa a se encontrar nesse estado, beleza? Aí tá na hora da gente aplicar a nossa técnica. Sabrina, a técnica é a seguinte, tá? É uma técnica de aterramento, que a gente vai... Quando a gente me encontrei nesse estado aqui, olhei para a pia, tá um caos, olhei para nossos filhos, eles estão desesperados, eu tenho que rapidamente, eu tenho que ativar na gente os nossos sentidos externos, beleza? Eu vou ativar na gente os sentidos, eu vou te explicar como. A gente vai ativar os sentidos externos, vai prestar atenção nos sentidos externos. Quando isso acontece, milagrosamente, né, misteriosamente, não é tão misterioso, eu posso explicar para vocês em outro momento como isso acontece, o que acontece? O córtex emocional, veja, ele começa a diminuir. Ele começa a entrar na dianteira, o córtex de avaliação. Veja, o córtex de avaliação ele começa a entrar na dianteira não para avaliar a tal da pia que está uma bagunça, o meu filho que está doente, né, a tal do encontro que eu vou ter de noite com meu marido. Não, veja, só que tenta entender uma coisa. O nosso cérebro não é tão inteligente assim. Se o córtex de avaliação ele entra na dianteira, veja, ele vai começar a avaliar tudo.
até aquelas coisas que ele não estava avaliando antes. Então, o que a gente faz? A gente ativa os sentidos externos para que o córtex de avaliação comece a avaliar as coisas que ele está prestando atenção. Eu já explico como. E o córtex emocional diminui, porque eu tiro a carga emocional do que está acontecendo. Como eu faço isso? Então, você vai fazer duas coisas. A primeira, você vai prestar atenção em sim, é assim mesmo, tá? Parece meio tosco, parece meio tolo, parece meio bobo, mas graças a Deus que é bobo que é tosco, né? É fácil de fazer, tá? Você vai fazer o seguinte, você está nessa situação na qual você notou, meu córtex emocional está lá na dianteira, meu córtex de avaliação diminuiu. Eu estou dando choque, não sei porquê, estou começando a ficar triste, não sei porquê, tem uma coisa esquisita acontecendo aqui, eu estou começando a me desesperar, o que eu faço? Beleza? O que eu faço? Eu ativo o córtex de avaliação prestando atenção em 5 cores que estão do lado de fora, tá? Então eu vou prestar atenção em 5 cores, ok? E vou prestar atenção em 5 sons, em 5 barulhos, ok? É assim que a gente faz mesmo, beleza? É fácil assim. Por quê? Porque se eu dou um comando fácil para o meu cérebro, se eu mando o meu cérebro prestar atenção numa coisa fácil, numa coisa que não tem uma carga afetiva, ele não tem saliência, como a gente diz na técnica, né? Ele não tem uma carga afetiva nem positiva nem negativa, meu córtex emocional diminui, meu córtex de avaliação aumenta. Eu começo a prestar atenção nas tais das 5 cores, depois eu presto atenção em 5 sons, beleza? Depois eu presto atenção em 4 cores, depois em 4 sons. Pode ser nos mesmos. Depois eu presto atenção em 3 cores, depois em 3 sons. Até eu não precisar prestar atenção mais em nada, ok? Quando eu termino de prestar atenção na última cor e no último som, beleza? Tu tem que focar. Eu fiz uma coisa com a minha cabeça. Eu dei um shift, né? Eu buguei minha cabeça. O que eu fiz? Eu diminuí a atividade do meu córtex emocional e aumentei a atividade do meu córtex de avaliação. Quando eu volto para a vida normal, quer dizer, esse exercício vai demorar 20 segundos, tá? 17 segundos, né? 20, 30 segundos se você não tiver muita prática, tá? Nesse meio minuto, você deu um shift, você bugou o teu cérebro. Você desequilibrou o teu cérebro. E aí quando você volta para a situação normal, você consegue olhar para a pia a partir do teu córtex de avaliação e não do teu córtex emocional. Você olha para a tua criança a partir do teu córtex de avaliação e não do córtex emocional. Você olha para o compromisso noturno com o córtex de avaliação e não com o córtex emocional. Dito de outro modo, você consegue ver nas situações, como a gente disse no início da transmissão, oportunidades. Você vê nas situações não só não só uma única possibilidade, sempre uma possibilidade dramática. Você vê uma série de possibilidades ali. Né? A pia, de repente, eu lavo depois, eu lavo assim, eu lavo assado. Você não se afeta tanto com aquilo, e não se afetando tanto com aquilo, você não entra no tal do estado de ansiedade, não entra no estado de estresse, você acaba não deprimindo, você acaba não comunicando isso para as pessoas que estão ao seu redor. Beleza, pessoal? Então, essa é a técnica de hoje. Comece a experimentar isso. Eu quero que você escreva aí para mim depois, né, pode ser no programa de amanhã, ou sei lá, no comentário do YouTube, ou aqui mesmo no Facebook, escreve para mim os resultados que você vem tendo com isso aí e para que outras pessoas lendo se animem e pratiquem também a tal da técnica do aterramento, tá bom? Que é uma técnica de controle de estresse, controle de ansiedade, que liga o córtex de avaliação e desliga o córtex emocional. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com essa aí, espero que vocês já apliquem no dia de hoje essa técnica e que vocês consigam colher os melhores resultados. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês amanhã ou para aqueles que estão inscritos aí no curso de temperamentos, daqui a pouco, na aula de noite, né, às 9 da noite, vai ter aula de temperamentos. Hoje, terça-feira, tá bom? Mas, para quem não é nosso aluno lá do curso de temperamentos, vejo vocês amanhã neste mesmo horário, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, pessoal, e até amanhã.